Bom, o que é importante aqui destacar que apesar de lá pelo ano de 1200 você já vê gente defendendo tese de doutorado em universidade em Portugal, na Europa, em 1500, 1600 já tinha gente defendendo doutorado em universidade europeia. Essa ciência ela ainda não tinha muito essa cara de ciência, ela vai ter muito no século XVIII. Né? E essa explosão de ciências que vão acontecer no século XVIII, a economia vai se tornar uma ciência, a sociologia vai se tornar uma ciência, depois a administração, a contabilidade, a psicologia. Né? Essa ciência, de certa forma, principalmente a física, com máquinas, equipamentos, ela vai ser meio que absorvida, meio que sugada e até financiada por esse capitalismo que precisa do quê? De melhores máquinas, de melhores processos, de fazer mais rápido e de fazer melhor. Né? Então a ciência vai explodir no século XVIII e vai surgir o iluminismo. O que é o iluminismo? Né? Anunciado pelo Immanuel Kant, né? Pelo René Descartes, por toda Francis Bacon, aquela revolução de filósofos que teve na França e na Inglaterra e na Alemanha também, que ele pegou uma lamparina e falou assim, tá tudo escuro demais, tá tudo nebuloso, e faz 1000 anos, por isso os 1000 anos de trevas. Que era aquela escuridão, que ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. O cara vivia lá, naquela agricultura de subsistência, com medo do que pudesse acontecer. E aí, aquela luz, principalmente para explicar o que é essa natureza, o que é isso aqui, o que é a vida, o que é esse planeta, o Sol, o que é essa natureza, o que é essa realidade. E a ciência vem e procura explicar o que é essa realidade, ela consegue dar conta e explicar essa realidade através do que é chamado o iluminismo, né? Por trás é a razão, eu explico. Eu não preciso da igreja ou de nenhuma instituição, não é que eu sou contra ela. René Descartes era um católico devoto, de rezar o terço ali, né? Não mudou a situação, mas ele disse o seguinte, a gente passa a explicar o mundo e essa nova revolução tem um novo mundo, é uma nova sociedade, o Estado-nação, o empresário capitalista, né? Essa revolução religiosa é um novo mundo, é uma nova sociedade, e a ciência começa a explicar ela. Né? E a ciência acaba sendo absorvida pelo capitalismo, e em 1910, um cara chamado Henry Ford olha para esse tal de divisão do trabalho e fala assim, ninguém faz carro assim, né? Igual aquela fábrica de alfinete que o Adam Smith viu lá, né? E vamos experimentar fazer carro? Porque existia carro, a Mercedes já fazia carro, mas era sobre encomenda e era uma fortuna. Quer carro? Quer. Como é que você quer? Você vai lá, dizia, 4 lugares, 2 lugares, o volantinho, assim, e a Mercedes ia lá e fabricava para você, como outros fabricantes, havia fabriquetas de automóveis e fundo de quintal. Aí o Ford falou assim, e se eu fizer isso, que nem estão fazendo outros produtos? Vidro, fivela de cinto, sapato, roupa, vamos fazer no carro? Vamos. E a coisa pegou. E o que acontece com a indústria automobilística? A indústria automobilística é muito interessante, ela dissemina o que ela faz. Por exemplo, ela vai chamar você para ser fornecedor e ela fala assim, você tem que fazer assim, ó, tem que tirar ISO 9000, tem que tirar ISO 14000, tem que ter isso aqui, você tem que fazer... Ela meio que assim, ela está ditando a regra? Não, ela tá disseminando o conhecimento técnico dela para o fornecedor, que dissemina para o fornecedor dele também. Então espalha a tecnologia de produção. A Ford ajuda a isso, a alcançar uma escala que nunca se tinha visto. Por isso que essa produção em série, divisão do trabalho, lá do Adam Smith, né? De 1776, essa divisão do trabalho vira o que a gente conhece como sistema fordista, ou Fordismo, o paradigma de produção. Só que antes do paradigma de produção, antes do Fordismo, e isso vai reforçar demais o capitalismo, né? Havia já algumas críticas em relação a esse sistema capitalista. Né? Até que ponto o capitalismo está resolvendo? Ele é novo, mas até que ponto ele está resolvendo? E um filósofo, também filósofo, né? Conhecido como um grande economista, mas na verdade é que o curso de economia não existia como a gente vai hoje numa universidade, ele vai surgir no século XVIII, na verdade. Né? Antes quem estudava economia ou já era filósofo, né? Para poder pensar a economia, não existia o curso de economia. É com Adam Smith que vai surgir na academia o curso de economia. Mas um alemão, um filósofo chamado Karl Marx, ele vai dizer o seguinte, ele vai perceber um capitalismo num momento de muita exploração, isso é importante. Sempre que a gente for falar no Adam Smith ou no Marx, não dá para pensar muito com o mundo que a gente vê hoje aí fora pela janela, você tem que voltar em 1883,
que foi quando o Marx publicou o Capital. Né? Então, o que ele via? Ele via um cenário muito nebuloso, pior do que o do Adam Smith. Né? Então, as pessoas trabalhando 12, 14 horas por dia, literalmente, acabadas, não existia CIPA, não existia segurança do trabalho, não existia sindicato. O trabalhador ia reclamar para quem? Para o patrão. Está demitido, põe outro no lugar. Virou peça. E esse virou peça o Marx viu, o Smith não. Porque daí você já está na segunda Revolução Industrial, que é da casa de 1840, 1850. E o Smith já tinha morrido. Né? O Smith morre em 1793, não vê a segunda Revolução Industrial, que ela é mais densa, ela é mais pesada, e ela é mais agressiva no sentido de exploração mesmo da mão de obra. E o que você vê ali naquele momento? Você vê o empresário capitalista rico, burguês, e o operário pobre coitado. É isso que você vê. E o que está saindo desse sistema? Né? Produção em massa. E o Marx vai fazer uma pergunta. Quem é que vai comprar esses produtos todos lá para frente? Né? Como assim? O Marx ele meio que prevê uma crise de superprodução. Os caras vão produzir, mas a maioria ganha uma miséria. Os caras não têm dinheiro para comprar carro, não tem dinheiro para comprar tudo isso que está sendo produzido. E daí? Isso não tem demanda, meu querido. Né? Você vai ter, o rico não consome, o rico não almoça 5 vezes. Né? Ele almoça uma vez. Né? Ele não consome 20 carros, ele vai ter um carro bom para ele. Né? Ou seja, a classe rica não consome em escala, não é ela que faz a economia funcionar, é a média. E não tinha classe média, né? Era pouca. E a classe baixa era imensa. É a crítica que o Charlie Chaplin vai fazer no filme Tempos Modernos, imperdível. Imperdível. A Grande Depressão, todo mundo passando fome, né? Tendo que roubar banana no porto. Né? A moça começa o filme ela indo roubar banana no porto porque os irmãos estão passando fome. Depois daquela cena clássica do operário que fica apertando um parafuso e não sabe o que está apertando. Ninguém sabe o que ele está fazendo, nem ele. Ué, como assim? Como é que um trabalhador, a crítica do Marx, que o Chaplin vai puxar, como é que um trabalhador não sabe o que está fazendo? Ele está apertando um parafuso. Cadê aquele cara que produzia móveis? Cadê aquele artesão que fazia, né, o alfaiate que fazia terno, e etc. Sumiu, ele virou um operário de fábrica, ele virou um apertador de parafuso. E aí, ele, na verdade, ele só existe como operário porque não tem uma máquina que substitua ele. Né? Mas ele quase vira uma máquina. Quem viu Tempos Modernos, aquele comecinho, ele fica apertando assim, daí ele para de apertar, é a hora do intervalo, e ele continua. Aí tem que bater o pé assim para ele mesmo voltar ao normal, quer dizer, ele virou uma peça. Ele é uma peça, né? E tem uma cena muito importante que ele cai na esteira, um momento de loucura, e ele entra para dentro, literalmente entra para dentro da máquina, ele é engolido, mais uma redundância para forçar, né? Ele entra para dentro, ele é engolido pela máquina. O que o Chaplin está falando? O homem está desaparecendo das fábricas. Ele vai ser engolido. E foi. Né? A gente lá na frente a gente vai discutir que é a sociedade pós-industrial. Né? Então a sociedade industrial está ali, é isso. E o Marx vai fazer uma crítica muito forte em cima disso. Vai dizer até onde vai esse sistema, até onde não pode ocorrer uma crise de superprodução, e que absurdo é esse de explorar as pessoas trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, full time. Então o que o Marx vê? Ele vê muita gente sem dedo, machucada, muita gente. Não havia proteção nas máquinas. Então o cara trabalhando 10, 12 horas, começando a ficar esgotado, já perdi um dedo ali, continua em faixa e não tem asa. Né? O cara virou uma engrenagem. Né? E essa é a crítica do Marx. O Marx vai dizer o seguinte, isso é importante. Isso é muito importante a gente dedicar aí um tempinho agora, final, para entender a diferença entre socialismo e comunismo, que todo mundo faz uma salada, é tudo a mesma coisa e tal, e não é bem assim. O Marx disse o seguinte, o Marx foi aluno de Hegel, um famoso filósofo alemão, e o Hegel é pai de um modelo, um método de interpretação, um método científico. Como existe o dedutivo, o indutivo, o dialético. E o Marx adota a dialética e ele parte do seguinte princípio. As relações sociais, econômicas, políticas são baseadas no seguinte esquema. Tese, uma afirmação. Né? O professor Jackson é bonito. É uma afirmação, uma tese. Aí vem uma negação dessa tese, ou seja, uma antitese, ou a famosa antítese. Não, o professor Jackson não é bonito, não. Daí eu vou lá, sei lá, faço uma plástica, musculação, pinto o cabelo, dou uma melhorada e apareço. Aí eu sou a síntese desse conflito, da tese, da antítese, e desse conflito sai uma síntese, que é uma nova tese,
E o Marx escreve o Capital assim. E ele vai dizer o seguinte: quem é a tese? É o capitalista. Ele é uma afirmação. Esse é o novo estilo de vida. Não foi isso que vocês queriam? Não era esse estilo de vida que vocês queriam? Eu estou trazendo, eu, empresário capitalista, estou trazendo para vocês o que vocês queriam. Aquele estilo de vida de 200, 300 anos. Vocês estão falando nesse estilo de vida que vocês viram lá no Oriente, etc. Vocês não queriam? Então eu sou o cara que estou propiciando isso para vocês. Eu sou a afirmação, eu sou a nova realidade. E a classe proletariada, explorada, humilhada, sugada, diz não, eu não quero isso, porque eu não estou acessando isso. O velho problema meio que aparece de novo. E desse conflito para o Marx, ele ia chegar a tal ponto que o capitalismo não iria se sustentar. Ia surgir um novo sistema econômico chamado socialismo. Só que o socialismo é uma transição, ele é uma nova tese. Acaba o capitalista, os fatores econômicos de produção vão para a mão do governo, para aos poucos isso ir em direção à mão do povo e virar o comunismo. Então, o que a gente viu no mundo, em termos de comunismo, para a gente abrir o próximo bloco, não tem nada a ver com isso aqui. A Rússia não foi capitalista. A Rússia implantou o comunismo por decreto e pela força e derramando sangue.